Meu nome é Enéas, meu número é 56. Talvez você tenha se lembrado disso, ou talvez você tenha confundido um dos maiores gênios do Brasil com um louco desvairado fascista. Porque é isso que os ignorantes fazem quando veem um gênio. Confundem ele com um imbecil autoritário. A verdade é que o Dr. Enéas talvez fosse a pessoa que mais acreditava no Brasil dentro do Brasil. Porque ele conhecia, sabia quais eram as riquezas do nosso país. E sabia que nós somos muito mais ricos do que Rússia, Europa e Estados Unidos juntos. O nosso país é o país mais rico do mundo em riqueza mineral, em riqueza petrolífera. Nós somos uma grande nação governados por bandidos. Essa é a verdade. E talvez você tenha confundido um gênio com um imbecil, com um fascista, com um palhaço. Eu vou ler aqui um pouco do currículo do Dr. Enéas. Enéas Ferreira Carneiro nasceu na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Acre, em 1938. Perdeu o pai aos 9 anos de idade, sendo obrigado a trabalhar desde essa idade para sustentar a si e a sua mãe. Em 1958, iniciou seus estudos no Rio de Janeiro na Escola de Saúde do Exército. Em 1959, formou-se terceiro sargento auxiliar de anestesiologia, sendo primeiro lugar em sua turma. Em 1960, iniciou seus estudos na Escola de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro. Em 1962, prestou exame vestibular para a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras na Universidade do Estado de Guanabara, curso de licenciatura em Matemática e Física, aprovado em primeiro lugar. No mesmo ano, iniciou atividades como professor dessas disciplinas, preparando alunos para vestibulares. Preste atenção, além de anestesia, matemática e física, filosofia, ciências e letras. Em 1965, formou-se médico pela já citada Escola de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro, pedindo então baixa no Exército após 8 anos de serviço ativo no Hospital Central do Exército, onde auxiliou os médicos em mais de 5.000 anestesias, já tendo recebido a medalha Marechal Hermes. Você confunde um herói brasileiro com um palhaço. Em 1968, diplomou-se licenciado em Matemática e Física pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade do Estado de Guanabara e fundou o curso Gradiente Pré-Universitário, do qual foi diretor-presidente e onde lecionou Matemática, Física, Química, Biologia e Português. Em 1969, fez o curso de especialização em Cardiologia na 6ª Enfermaria da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro e a partir daí foi integrado como assistente naquele serviço de Cardiologia. Em 1973 a 1975, fez o mestrado em Cardiologia na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Neste período, ministrou também aulas de Filosofia e Semiologia Cardiovascular na mesma universidade. Em 1975, apresentou a primeira versão do seu famoso curso, O Eletrocardiograma, no Rio de Janeiro, mais tarde ministrado em São Paulo, Quito, Equador e novamente no Rio de Janeiro, dessa vez como curso nacional ocorrido no Copacabana Palace. Em 1976, defendeu sua dissertação de mestrado, Aletecimento da condução AV, e recebeu o título de mestre em cardiologia pela UFRJ. Ainda em 1976, escreveu o livro O Eletrocardiograma, referência do gênero, publicado em 1977 e reeditado em 1987 como O Eletrocardiograma, 10 anos depois. Essa obra é conhecida no meio médico como a Bíblia do Enéas, um dos livros mais importantes a respeito de eletrocardiograma do mundo. E você vota num puto analfabeto e numa vagabunda que faliu uma lojinha de R$1,99. É nessa merda que você vota. Num cachaceiro analfabeto. E numa retardada mental que diz que tem que estocar vento. Quando um mestre em medicina, filosofia, biologia, letras, você toma como um louco, como um fascista, como um imbecil. Esse é o país que nós vivemos. Por mais que nós tenhamos as maiores riquezas do mundo, no nosso país, um povo de imbecis nunca vai saber o que fazer com isso. E vai dar de graça
para a Europa, para a Rússia, para a China, para os Estados Unidos. Coloque na sua cabeça que nós somos um país mais rico do mundo. E todas as nossas riquezas nós damos de graça. O Enéas não era contra o livre comércio, pelo contrário, ele era a favor do livre comércio, mas os empresários brasileiros, a indústria brasileira teria que ter a condição de competir. Você entende isso? É muito difícil. Porque se você tem lá um Galaxy S6 da Samsung ou um iPhone, e o empresário brasileiro só tem a condição de fazer um pense bem, que merda de livre comércio é esse? Não existe um carro brasileiro. Um carro brasileiro. Só carros em um lobby, né, em um mercado maldito, onde qualquer carro 1.0 é vendido por 40 mil reais, 50 mil reais. Esse é o livre mercado? Que livre mercado? Onde o Brasil não tenha, sendo o país mais rico do mundo, é impedido de ter uma indústria, de ter um comércio próprio, onde tudo aqui vem da China. Que livre mercado é esse? E o Enéas viu esse colapso econômico mundial que acontecerá a partir agora de 2016. Já abriu com a desconfiança absoluta a respeito do governo chinês. Ele previu isso há muito tempo atrás. E por ter previsto essa situação econômica inexorável, que será inexorável, dantesca, inexorável, por ter previsto isso, foi taxado como louco, como um palhaço, como um idiota que só sabia dizer Enéas, meu número é 56. E vocês colocam uma porra de um cachaceiro na presidência da República. E uma marmota idiotizada que não sabe falar 20 palavras sem dizer uma merda, sem saudar a mandioca. É isso que vocês fizeram por terem sido um povo analfabeto. Um povo que tem medo de ler, que tem medo de estudar. Eu vou recomendar aqui que você assista Enéas TV. É um canal novo aqui no YouTube, onde eles estão colocando alguns vídeos do Dr. Enéas. Né? Vou recomendar que você assista também um dos vídeos do Dr. Enéas a respeito de os minerais, a riqueza mineral do Brasil, a economia e a nova ordem mundial. Eu acho tão engraçado. Um cara com esse currículo imenso, um cara com tantas faculdades intelectuais, brilhante, e aparece uma merda de um professorzinho de biologia tentando refutar o que o cara falou sobre o nióbio porque pesquisou durante 2 semanas. É nesse tipo de mediocridade que nós vivemos, né? Agora veja também, eu vou recomendar aqui na descrição, o Dr. Enéas falando a respeito do DNA. E essa mesma merda de professorzinho de biologia não vê a quantidade, a imensidade de informações perfeitamente organizadas dentro de um DNA. Então eu vou colocar aqui o link do Enéas TV, que é o canal, ele falando a respeito da economia e dos minerais, da riqueza brasileira, e a respeito da informação contida dentro do DNA, da perfeição em que essa informação se dispõe, que seria impossível a aleatoriedade dessa informação. Ele que também foi professor de medicina, de biologia, mestre em medicina. Então, amigo, não é um idiota que não sabia o que estava dizendo. Sabia muito mais do que nós. E podia tinha muito a ensinar a cada um de nós. Mas o povo brasileiro viu o homem como um imbecil. Porque o imbecil nunca consegue enxergar a genialidade, mesmo quando esta está exatamente do lado dele.